Bom dia, professor. Bom dia. Primeiramente, é só apresentando então, senhor, o seu nome, data de nascimento, profissão, só as suas datas. Meu nome é Armênio Amigonian. Eu nasci no dia 25 de abril de 35, aqui em São Paulo, capital. Ok. Com relação à origem da sua família, seus pais, sua mãe, o seu pai, o senhor conhece da cidade onde eles vieram, São Rio Grande? Isso, eu conheci, tive, vou dizer, uma alegria grande de conhecer Tiflis, capital da Geórgia, né? Onde meu pai nasceu. O nome dele era Ohanes Mamigonian. E lá eu descobri também que havia os Mamigonian em Yerevan e os Mamigonian em Tiflis, né? Já eram separados, digamos assim. Estive lá em 84. E estive em Constantinopla, na cidade da minha mãe. Ela era de família na Armênia, da colônia armênia de Constantinopla. Os dois se encontraram em Constantinopla, ele saiu de Tiflis com a mãe dele por, vamos dizer, desgostar o fato de que a Geórgia tinha, né, sido parte, né, da União Soviética. Ele, eu acho que era meio reacionário, porque havia os Tashnak, né? Ele era Tashnak. Enquanto que depois o meu padrasto, o Rafael Balabanian, que era da área de povoamento armênio, né, do leste da Turquia, onde houve o massacre, né, ele era Inchak, ele era progressista. Ele tinha simpatias pela União Soviética, porque exatamente a Armênia soviética foi a única Armênia que sobreviveu. E esse meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade aqui em São Paulo, e a minha mãe então se casou, né, pela segunda vez com o Rafael, e nós fomos ela e eu fomos para Campo Grande de trem. Eu me lembro dessa viagem, né, pela noroeste. Então é essa a origem, né, da família. O senhor teve outros irmãos? O segundo casamento da minha mãe, né, deu origem a uma filha, né, Araci, que era atriz, né, do teatro, televisão. Né. Ela nasceu em Campo Grande, mas meu padrasto já tinha vários filhos, não? Tinha 4 filhas e um menino que era da minha idade, o Avidis Balabanian, que infelizmente morreu moço. Então nós éramos 7 na família, né? Eu que vim do primeiro casamento da minha mãe, Araci do segundo casamento, e os irmãos da família do Rafael, viúvo, né? Com quantos anos o senhor se mudou para Campo Grande? Olha, eu acho que, pois é, sem certeza eu não tenho, mas tipo 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, aí minha mãe foi junto com um comerciante também armênio de Campo Grande, me lembro de São Paulo para Campo Grande, que era o senhor Toros Puxian. Ele também tinha comércio lá em Campo Grande. Consequentemente, ele deve ter entrado, o Rafael deve ter entrado em entendimento com o Toros, né? E ele então estava no trem nos acompanhando até Campo Grande. Então o senhor não tem muitas memórias a respeito da comunidade armênia de São Paulo. O senhor viveu? Dessa época inicial, não me lembro de grande coisa. Me lembro que perto de onde a gente morava, estava se construindo o Anhangabaú, a Avenida Anhangabaú, né? E aí eu me lembro como moleque pequeno, naturalmente, vendo a construção lá para baixo, né? Que eles estavam certamente canalizando, né, o rio. E me lembro que a gente ia, as lembranças vagas, né, as famílias armênias que deveriam ser vizinhas da minha mãe, né?
uma vez até ela estava com esse pessoal armênio, eu então acabei caindo dentro de um pequeno lagozinho, né, que as crianças estavam brincando, e é claro que os adultos ficaram assustados. Então a minha mãe tinha relações com, né, os armênios de São Paulo, mas eu me lembro pouquíssimo. Né? Na sua casa falava-se armênio? Eu aprendi armênio de moleque, né? Quando cheguei em Campo Grande eu não falava português, né? Não tinha ido à escola com 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu não falava português, falava armênio. E aí, em Campo Grande, como eu me enturmei, né, com os outros meninos, né, aí é que eu aprendi a falar português. E fui me esquecer. Aos pouquinhos fui me esquecer de falar armênio. Então eu entendo armênio, mas falo pouco. Como eu digo, Kitigma. Kitigma, Rossi, não Kitigma. Quando eu estive nessas viagens, né, a Yerevan e a Tiflis, eu me lembro de aí deslanchar um pouco o armênio. Aí eu resolvi desandar. Certo. Com relação à infância do senhor em Mato Grosso, a sua vida, como que se deu? O senhor tinha contato com outras famílias armênias? Então, esse Agop Kishishan fez esse trabalho, né, sobre a comunidade armênia pelo Brasil afora, né, as comunidades armênias. Em Campo Grande, ele constatou na tese dele, e era mais do que certo, eram várias famílias, tipo 9, 10 famílias de armênios, todos eles comerciantes. E todos eles praticamente comerciantes de calçados, de lojas de calçados. Exceção de um senhor chamado Antranik, que era sapateiro, mas trabalhava com calçados, só que ele era artesão, né? Ele consertava calçados. E esse senhor também era Adinti, de Adin, né? Da terra do Rafael Balabanian. Eram amigos, conhecidos e coisas. E a convivência era muito grande com os familiares armênios, especialmente com as famílias mais próximas. Né? Nós, por exemplo, íamos brincar muito na casa comercial, na residência, porque a residência e casa era o mesmo prédio. Né? Então, eu me lembro de ter brincado muito na casa dos Telian, que tinham loja de calçados, e também visitava. Mas aí a brincadeira não era dentro da casa desses Puxian, que também tinham loja de calçados, né? E essa senhora Puxian era meio enjoada, né? Então ela não tratava muito bem as pessoas, era meio grossa, né? Quando ela se fez o papel de Armênia, né, numa das peças aí da Globo, eu acho que ela meio que pegou o estilão dessa senhora Puxian e meio o estilão do senhor Telian, que era Iskender, como a gente chamava ele, Alexandre, né? Iskender, que era também assim, exuberante, né? Enquanto que a senhora Puxian era assim, manda-chuva, ela adorava comandar, né? Então a gente não ficava muito dentro da casa dela, né? Muito interessante. Então tinha essa convivência assim, bastante até. E meu pai gostava muito, meu padrasto, né, Rafael, gostava muito de preparar carneiro, cabrito, recheado, e de várias preparações. Né? E aí ele convidava esse pessoal armênio, né, os mais íntimos dele, e eles faziam festas. Esse senhor Iskender era muito assim, exuberante. Então, depois de ter bebido bastante cerveja, ele começava a dançar e fazer o papel de odalisca, né? Com os lenços e coisa parecida. Era divertido. A atividade que a sua mãe fazia profissional, né? E o seu padrasto? Né? Então, a minha mãe, ela, aqui em São Paulo, quando enviuvou, ela trabalhou como costureira de calças, tá? Que eram cortadas pelos Gasparian aí da Rua 25 de Março,
e a minha madrinha também, né? Elas se conheceram e levavam para casa, costuravam e devolviam, né, para os Gasparian. Então ela trabalhou como costureira, tinha aquela máquina Singer, que era famosa na época, né? E aí, ao se casar, ela tomou conta, digamos, com a função de tomar conta da família, dos filhos, uma montoeira de filhos do Rafael, né? Inclusive algum tipo de hostilidade, né? Eu me lembro que a filha mais velha do Rafael, Maria, nunca foi com a cara da minha mãe, né? Então havia um clima que não era muito fácil para ela administrar aquela criançada toda, né? E aí ela também tomava conta frequentemente do caixa da loja São Paulo, da casa comercial, eu acho que quando era necessário, então ela assumia a parte de, digamos, da tesouraria, da caixa da cobrança, né, da loja São Paulo, da casa São Paulo. E o meu pai, meu padrasto, né, ele tinha trabalhado em Araçatuba com loja. Antes disso, o Rafael tinha sido mascate. Ele em São Paulo contava, né, que tinha trabalhado num desses frigoríficos, o pessoal chamava de Matadouro, né, aqui no subúrbio de São Paulo, né? E aí foi pedir um aumento de uma maneira um pouco dura, né? Um aumento, o dinheiro não está dando para sustentar a família. Aí ele disse, bom, então você procura outra coisa. Ele disse, foi a minha sorte, porque aí eu comecei a vender laranjada, comprava laranja, fazia laranjada, vendia. Aí se tornou mascate pelos arredores de São Paulo. De mascate ele se instalou no comércio em Araçatuba, junto com o primo dele, né, também balabaniano, e de Araçatuba foi para em Campo Grande, né? Haviam várias famílias armênias ao longo da Noroeste, né? De Bauru para frente, muitas famílias armênias, Araçatuba, Birigui, Lins, Campo Grande, Miranda, Corumbá, né? Tinham várias famílias. Campo Grande tinha bastante, Araçatuba também, né? Alguma vez o senhor sofreu algum preconceito, alguma discriminação por ser, de certo modo, diferente, assim, por ser de imigrante, falava uma língua diferente, alguma coisa? Mas eu acho que não, sabe? Porque em Campo Grande haviam muitas famílias imigrantes, né? Portugueses, armênios, italianos, alemães, japoneses, mais japoneses de Okinawa, né? Que tinham lavouras lá por perto, né? Plantavam hortaliças e abasteciam a cidade, né? E meu pai até, meu padrasto, Rafael, ele era padrinho desse pessoal da Okinawa, né? Uma família, ele deve ter feito amizade na feira, né? E aí ele era padrinho, a gente também ia visitar esse pessoal. Não toda hora, né? Mas com de tempos em tempos a gente ia visitar a chácara desse Okinawa, que tinha também uma montoeira de filhos, né? Então a cidade de Campo Grande tinha sírios, libaneses, gente de tudo quanto é lado, né? Com relação às memórias da sua mãe, ou também do seu pai, passada para ela, com relação ao genocídio, o senhor tem algum? Olha, ela estava em Constantinopla, então, tanto ela quanto a minha madrinha, né, que era muito amiga dela, também morava aqui em São Paulo, eles não estavam na área do genocídio, né, que foi mais do interior. Então, o que elas contavam, tanto minha madrinha quanto ela, era a perseguição, assim, mais ou menos dura, né, que sofriam nessas cidades, não? Então, o clima era de ir embora mesmo, migrar, não? Então, o irmão dela, meu tio, foi para a Bulgária. E ela, então, encontrou esse armênio, meu pai, né, da Geórgia, né, em Constantinopla. Então, era para ir embora, né, para o Brasil, né?
havia um clima de hostilidade. Mas, vamos dizer, as histórias mais brutais foram do meu padrasto, né? Ele era dessa região, Adim, né, a cidade, e ele contava que tiveram pouquíssimo tempo para juntar algumas coisas e ir embora, porque foram expulsos. E o pai dele já era falecido, o pai dele faleceu antes dele nascer, né, do Rafael. Então, meu padrasto é de 1898, né? Então, quando do massacre, em 1915, ele teria, portanto, 17 anos, ele era o mais novo, havia a mãe dele, um irmão, né, chamado Avidias, depois ele deu o nome para o filho, né, e uma irmã. Dos quatro, só ele sobrou. Assim mesmo, porque, como dentro de uma lógica assim, que fazia parte da tradição armênia, das famílias em geral de antigamente, a mãe muito preocupada em salvar alguém, né? Então disse, olha, Rafael, tu te manda dar um jeito, né, de fugir aqui desse agrupamento. E foi o único que se salvou, né? Os outros três, mãe, irmão e irmã, morreram, né? Então, esse meu padrasto tinha muita consciência, ele tinha muita consciência política de que nem os ingleses, nem os franceses, né, era durante a guerra, né, nem os ingleses, nem os franceses acudiram os armênios. E aí, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele estava a favor, claro, que dos aliados, franceses e ingleses, contra os alemães. Mas quando começou a invasão da União Soviética, ele declarou claramente a simpatia dele, né, por conta da Armênia Soviética, né? Ele disse, o único lugar, né, que sobrou, né, foi a Armênia Soviética. E ele esteve lá, assim, já mais idoso, né, ele esteve na Armênia, né, numa dessas viagens que o pessoal organizava, né, para visitar a Armênia, esteve lá. Então ele era anti-imperialista nítido, né? Ele dizia, os ingleses e franceses foram imperialistas porque eles queriam, na verdade, dividir o Império Otomano, e para os armênios eles não deram a menor bola, né? Não interessava a eles. Então ele era um anti-imperialista nato, né? O que eu acabei herdando. Aí eu acho que esta, vamos dizer, minha característica intelectual, né, vem dele, né? Então, Aí ele parou no Líbano, né, nessa sobrevivência, e lá se casou, né? E lá se casou com a Armênia, né, libanesa, e vieram para cá, para o Brasil, né? Começaram a vida em São Paulo, né? Ele trabalhando no matadouro, chamado matadouro, e depois essa evolução que eu contei, né? Então, o senhor também atribui um pouco a herança do seu padrasto à escolha da sua profissão, alguma coisa assim? Olha, não tanto, porque ele tinha muito gosto, né, que todos os filhos estudassem, mas os homens, não tanto as mulheres. As mulheres podiam terminar o colégio e já estava bom, né? O negócio era casar. As mulheres tinham que se casar, né? Então a Avidias e eu fomos meio que induzidos por ele para fazermos engenharia, ou medicina, ou advocacia, mas ele preferia engenharia. Quer disparar um pouquinho? Não. E aí ele preferia que a gente fizesse engenharia. O Avidias acabou fazendo arquitetura, entrou, portanto, dentro do gosto dele. E eu, quando estava no colégio, eu descobri que existia geografia e história, nem sabia que existia um curso, faculdade de filosofia, né? E aí um professor
de português até disse, olha, tem a faculdade de filosofia, ela tem geografia, história, tem letras, tem filosofia, etc. Né? Eu digo, pô, mas que sorte, eu vou fazer geografia e história. Então o meu gosto veio, na verdade, da frequência que a gente fazia em Campo Grande, a biblioteca pública, né? E lá tinha uma montoeira de livros, né? Monteiro Lobato, Atlas, né? E eu fiquei muito deslumbrado pelos Atlas, né? E pelos Atlas eu me encantava em ver aquela coisa da Europa, os rios da Europa, as cidades da Europa, Portugal. De repente eu descobri por um mapa, né, que o papai tinha na sala de jantar. Ele tinha um mapa da Europa para acompanhar a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Eu, de repente, olhei assim, eu digo, Portugal, olha, Portugal está aqui, né? E eu levei um susto, porque, como havia muita intimidade da portuguesada em Campo Grande, muitos portugueses, eles eram uma colônia forte, né, em Campo Grande, eu imaginava que Portugal e Brasil fossem vizinhos, né? De repente, eu descubro lá, e digo, pô, não é possível, pô, tão longe assim. Então, esses mapas é que me acabaram me deslumbrando pela geografia e acabou também pela história. Não? Então, não foi pelo gosto do Rafael. E eu queria... Tem 7 minutos. E, assim, apesar desse tipo de gratidão pela União Soviética e tudo mais, o que aconteceu, assim, para você falar, não, eu vou estudar China? Como é? Porque... não pode. Repete. É que, assim, o seu enfoque é mais China, né? E não tanto União Soviética. Mas também O que aconteceu, sobre a assim, União Soviética também, sabe? O que aconteceu, assim, de por que você falou, não, vou estudar isso? China? É. Então, como eu fiz, tá, em 84, uma viagem, fui fazer um estágio na França, né? E lá eu tive chance de visitar a União Soviética antes de começar o Gorbachev, né? Foi imediatamente antes, 84, o Gorbachev acho que foi 85. E na mesma época eu fui para a China. Então deu para comparar, ter uma ideia do que era a União Soviética, do que era a China. No caso da União Soviética, eu me lembro que, como eu já tinha uma militância, né, na juventude comunista, meu pai foi para lá e eu disse para ele, olha, não fica lá, sei lá, já tinha havido o chamado 20º Congresso, né, em que o Khrushchev fez a denúncia, né, do stalinismo, etc., né, eu disse para o meu pai, olha, não é o que o senhor está pensando, etc., mas ele foi todo entusiasmado, né? Voltou lá já não tão entusiasmado, né? Então ele disse que um primo dele, que tinha ido do Líbano para lá, né, era gerente de um restaurante. E nesse restaurante, no lugar de oferecer 1.000 refeições diárias, ele oferecia 1.200 refeições. Isto é, ele pegava, né, vamos dizer, matéria-prima para fazer 1.000 e fazia 1.200. E embolsava as 200 refeições. Então ele ficou chateado, né? Disse, pô, mas por que tu estás fazendo isso? Falando para o primo dele, né? Já tinha havido, então, a desestalinização e a coisa estava mais liberalizada, etc. O primo disse, olha, acontece que o pessoal aí de cima vive muito bem. Pô, eu trabalho duro aqui no restaurante e se eu for depender do meu salário, eu estou roubado. Então não dá. Então eu e a minha mulher temos que nos virar. E o jeito de nos virar é isso aí que eu estou fazendo. Ele mesmo não se convenceu muito, não gostou muito, mas percebeu que havia um clima que não era aquele que ele imaginava, né? E em 84 acabei eu confirmando essa situação, né? Que havia umas tantas, vamos dizer, uns jogos de malandragem. Tanto é que se dizia lá em 84
que existia uma máfia georgiana na União Soviética e uma máfia armênia. Meio de ironia, né, de gozação, tem uma máfia armênia, uma máfia georgiana. E eu que já estava vendo as coisas vamos dizer, de uma certa distância, eu sabia que havia uma máfia que era do Partido Comunista. Né, que era do Partido Comunista. E aí eu estava com uma turma de franceses, né, saindo numa excursão lá da França para lá. Aí eu digo, quando eles começaram a fazer ironia comigo, na máfia armênia, eu disse, olha que eu vou falar que existe uma outra máfia, hein? Você se cuida. Aí era aquele escândalo, né? O fato é que a União Soviética, né, eu acho que acabou caindo em boa parte porque a direção, os dirigentes foram, não digo ludibriados, né, foram meio que enganados, meio que forçados pelas circunstâncias do cerco da União Soviética, que ela começou já cercada, né? Guerra civil, 3 anos de guerra civil, um negócio tremendo de milhões de mortos de lado a lado, chamados brancos e os vermelhos. Não? Então, com esse desastre de mortos, né, da Primeira Guerra, mais essa guerra civil, a União Soviética foi cercada economicamente. Né? Ao ser cercada economicamente, ela caiu numa cilada, foi obrigada a cair numa cilada. Essa cilada foi ter que se armar permanentemente. O cerco obrigava, né, os soviéticos a participar de uma corrida armamentista. Tanto é que, na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos se saíram bem. Como é que conseguiram derrotar o maior exército, né, do mundo na época, que era o exército nazista? Né? É porque o cerco obrigava, né, a ter um preparo militar permanente. E esse preparo militar continuou até a chamada Guerra nas Estrelas, né, que o Reagan impôs à União Soviética, e o Gorbachev, que era um bobo alegre, né, vamos dizer, um aprendiz de feiticeiro, né, achou que tinha chegado a hora de fazer os acordos e não sei o quê, e partiu por umas reformas que ele nem sabia fazer direito, né, porque era um bobo alegre. Né? Então eu digo que eu cheguei a escrever algumas coisas sobre a União Soviética, sabe? Especialmente sobre essa queda da União Soviética, onde eu dizia mais ou menos o seguinte, o avanço tecnológico... Fala, pode falar. Só tem mais um minutinho. Claro. A gente pode...